Vamos lá, minha gente. E aí, terceiro ano. Vamos lá, vamos fazer a nossa lista aqui, a nossa lista da semana 10. Então vamos lá, terceiro ano. Vamos lá, terceiro ano. Nós estamos aqui agora com a nossa lista, né? Aquela que eu passei para vocês, né? São 10 questões hoje, né? 10, professor, 10 questões. Vamos lá, né? Maria de Fátima, vamos lá. Colégio Estadual Maria de Fátima, vamos lá então, ó. Então é isso aí, né? Vamos continuar aqui, ó. Tá aqui no seu visual aqui, ó, as primeiras duas questões da nossa lista, então vamos ver aqui como é que a gente faz. Primeiro vamos ler o enunciado da nossa questão, não é isso? E vamos ver aqui então. São 10 questões. Vocês vão perceber, não sei se vocês perceberam lá na lista, que tem algumas questões, muitas questões dessa lista, né, que estão com erro de digitação, tá? Tinha erro de digitação lá. Então o que eu vou passar aqui no quadro é a questão de maneira correta, como ela devia ter sido digitada, tá? A Secretaria da Educação cometeu alguns erros aí, né, na publicação dessa lista aí, certo? Eu não tinha visto, depois que eu fui fazer que eu vi, né, alguns erros, mas a gente resolveu aqui, tá? E a gente simplificou um pouco as questões também para ficar mais fácil de ler, né? E arrumamos lá os erros, erro de digitação, erro de caracteres, né? Caracteres errados nas questões, tá? Às vezes caractere que não precisava pôr num lugar e puseram, né? Mas a gente conseguiu perceber tudo aqui o que estava errado e corrigimos, né? Então vamos ver aqui, ó, então a nossa primeira questão é essa aqui, então, né, ó. Então nós vamos ver aqui, ó, um bipolo tem equação característica. Então aqui, ó, um bipolo tem equação característica U igual a 5i, certo? É o correto essa equação, U igual a 5i. Bipolo é um bipolo resistivo, né? Tá? Bipolo resistivo quando você tem uma resistência com dois polos, é isso, é um bipolo resistivo, é uma resistência, tá? Para simplificar um pouco para você, é resistência. Um bipolo tem equação característica, essa é a equação característica do bipolo, né? A equação característica ela é dada pela lei de Ohm, né? Bom, então vamos ver aqui, ó, com U dado em volt, né? E I, que é corrente, né? U é a tensão, né? Certo? A DDP, né? Volts, né? Certo? U é a tensão e I é a corrente elétrica, dada em amperes, né? Corrente elétrica sempre em amperes, tá, galera? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, agora a gente vai aqui, então, ó, então ele fala assim, ó, para I igual a 2 amperes. Então, quando tiver vamos respeitar essa equação, que é a equação do bipolo, certo? Então aqui, ó, vamos fazer I ser igual a 2, tá? Para encontrar a resistência, então, a resistência elétrica do bipolo, certo? Então é isso. Então como é que faz? Usa a lei de Ohm. Então a gente usa a lei de Ohm aqui, né, ó. RUI, né, ó, R-U-I, né? RUI, é a fórmula RUI, né? É a lei de Ohm. Então a gente vai pegar aqui agora e vai usar ela, então, vai colocar aqui aqui, né? Primeiro aqui, ó, a lei de Ohm é RUI, né? R igual a U sobre I. Então a gente escreve ela aqui agora, então U igual a RI, né? Porque o I pode passar para cá multiplicando, então U igual a RI, tá? É a lei de Ohm nessa fórmula, né? Aqui com a tensão, né? Em função da corrente. Então aqui, ó, a gente vai colocar então aqui, ó, usar então essa expressão, né? E vai fazer o I ser 2, né, nessa expressão, certo? Comparada com essa, tá? Porque aqui, ó, você pode perceber, aqui não é U igual a RI, certo? Então o R tem que ser 5, né? Então de cara a gente já sabe que a resistência que leva a corrente é 5, né? Certo? Então já dá para responder de cara aqui, né? Aqui não é 5, a gente não vai fazer a corrente ser 2. Então 5 vezes 2, 10. Então 10 volts a tensão. Se a gente encontrou a tensão primeiro, né? A gente encontrou a tensão, já dá para ver, né? Só identificando aqui a expressão, tá? U igual a RI, e olhando para essa expressão aqui, tá? Já
dá para ver que o R é 5, né? Tá? Mas vamos continuar aqui, só para fazer o que ele fez, né? O que ele pediu, para encontrar no cálculo R igual a 5. Então, o U vai ser 10, né? Que é a tensão, certo? Então, se a gente substituir o 10 aqui nessa fórmula, então, ó, que é a lei de Ohm, né? Então, fica 10 sobre 2, vai dar 5. Então, a resistência é de 5 ohms, né? Então, é isso aí. Vamos para 2, então. A 2 é mais simples de todos, né? Então, traz aqui, ó, o elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor, esquentando a água, né? Então, é o resistor, né? Tá? Não tem outra alternativa aqui, tá? O capacitor, ele é para acumular energia, né? O gerador, o nome já fala, né? Para gerar energia. No chuveiro não tem gerador, né? No chuveiro não tem gerador. Disjuntor, você já sabe na sua casa para que serve, né? É um elemento do circuito que serve que quando ele aquece, ele abre o circuito, né? Certo? Ele abre o circuito quando ele aquece, por efeito Joule. Ele aquece, né? Então ele tem um dispositivo que faz cair a chave, né? E abrir o circuito. Isso é o disjuntor. Então no chuveiro não tem disjuntor, né, gente? Isso é absurdo, né? E amperímetro é um aparelho para medir corrente elétrica, né? Então é o resistor, tá? É o resistor. Então essa foi a nossa questão 2, né? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos logo, né, gente? Que essa lista de hoje é comprida, né? São 10 questões, né? Então vamos lá. Vamos para o nosso próximo slide, então, a nossa próxima questão, né? Vamos lá, minha gente. Aí, ó, questão 3 no seu visual aí, ó. E questão 4 também, então vamos lá, então, né? Então aqui, ó, ele traz aqui, ó, vamos ver então, né? Vamos ler a questão, então, vamos lá, ó. Zelita estava aprendendo as propriedades da condução de eletricidade dos materiais. Sua professora de ciências disse que materiais como madeira, borracha e plástico são normalmente isolantes elétricos, né? E outros como papel, alumínio, pregos e metais são condutores elétricos, tá? Então aí a professora solicitou a Zelita, né, que montasse um instrumento para verificar experimentalmente se um material é condutor ou isolante elétrico, tá? Então para montar tal instrumento, além dos fios elétricos, os componentes que Zelita deve utilizar são, você tá na cara, né, gente? É pilha e lâmpada, né? Para ela poder ver, a lâmpada para ela poder ver se está passando corrente elétrica, né? E a pilha que vai oferecer a DDP, né? A diferença de potencial para que ocorra a corrente elétrica, não é isso? E além, é claro, dos materiais que ela vai testar, né? Aqui aí desenho aqui o circuitozinho simplesinho aqui, né? Aqui a pilha que vai fornecer a tensão elétrica, né? A DDP, diferente potencial. Aqui onde ela vai colocar o elemento que ela está querendo, o material que ela está querendo testar se é condutor, né? Representei como uma resistênciazinha aqui, né? E aqui os fios, né? E aqui a lâmpada, quando a lâmpada acende e apaga. Então é o mais simples, né? Tá? Para montar tal instrumento, né? Para ela poder testar, né? Se os materiais são condutores ou isolantes, certo? Então aqui, ó, as outras opções estão capacitor e resistor, não vai adiantar muito, né? Voltímetro e diodo, ela está aprendendo, né? Para ela vai usar voltímetro, né? Não é isso? Bobina e amperímetro, as outras opções estão, né? Então para ela é pilha e lâmpada. Então é isso. A questão 4, vamos lá. Considere a resistência do corpo humano como 10 a quinta ohms para a pele seca e 10 ao cubo ohms para a pele molhada. Se a pessoa com a pele molhada toca os dois polos de uma tomada de 220 volts, a corrente que atravessa em ampere então vamos ver, né? Como é que a gente vai fazer então? Calcular, né? Então a gente calcula, usa a lei de Ohm, né? Não é isso? Ó, a gente tem a resistência, a gente quer encontrar a corrente, né? A gente quer encontrar a corrente. E a gente tem a resistência, tem a tensão e quer encontrar a corrente. Então usa a lei de Ohm aqui, né? Ó. RUI, né? R igual a U sobre I. Então o I passa multiplicando e o R passa dividindo. Então fica I igual a U sobre R. Então a tensão é 220, não é isso?
e a resistência é 10 ao cubo ohm, né? Porque ela diz, ó, para a pele molhada, né? A pessoa está com a pele molhada, então tem que ser a resistência para quando está molhada, né? Que é 10 ao cubo. Então a gente faz fazendo esses cálculos aí, né? A gente faz assim, então, ó, o 10 ao cubo está dividindo, então ele pode passar para cima. Então ele pode passar para cima aqui da fração, né? Ele está embaixo aqui, ele é o denominador. Então ele passa como numerador e você muda o sinal do expoente. O expoente era mais 3, passa a ser menos 3, né? Ele estava dividindo, passou multiplicando, né? Ele subiu para cima é como se ele subisse para cima pro numerador, né? Aí então vira uma multiplicação com expoente negativo, porque aqui era positivo, né? Regra de matemática, né, gente? Aí aqui, ó, então aí se a gente andar com a vírgula, né? Porque as respostas são assim, ó, geralmente no Enem, nos lugares das provas externas que você faz, né? Tá? Dos livros também. As respostas sempre são dadas assim, ó. Um número um número depois da vírgula, né? É assim, um número antes da vírgula, é assim, tá? As respostas. Então aí por isso que o padrão de resposta é esse aqui, ó, tá? Você sempre, tá vendo, ó? Um número depois da vírgula, um número depois da vírgula, um número depois da vírgula, tá vendo? É sempre assim, tá? O padrão de respostas é assim. Se você pega uma prova lá no Enem, alguma coisa assim, ele não vai dar essa resposta aqui, não vai ter ela lá, certo? Vai estar essa aqui, tá? Então é assim que se procede, tá? Deixa uma casa para dar a resposta, tá? É assim que procede, geralmente, tá? Então aqui, ó, andando com a vírgula, né? Ó, aqui é 10 a menos 3, então se a gente andar com a vírgula duas casas para atingir, para colocar o resultado do jeito que eles gostam, né? Que é com uma casa decimal, né? Uma casa decimal não, uma casa antes da vírgula, né? Se a gente fizer isso, então, vai andar, ó, duas casas, né? Aí a vírgula vai ficar aqui, né? Então aqui tá a vírgula, né? Se andou duas casas diminuindo o número, porque andar com a vírgula para cá diminuiu o número, né? Se a gente diminuiu esse número duas casas, então a gente tem que aumentar esse expoente duas casas, né? Então aumentar do menos 3, se você aumenta duas casas, vai para o menos 1. Então é isso. Se você aumenta 2, né? Vai para o menos 1. Então essa é a resposta, tá? A nossa questão 4, né? Então vamos para a nossa questão 5 agora, né, galera? Vamos lá então. É isso aí, vamos lá, minha gente. Questão 5 agora aí no seu visual aí, ó. Então vamos lá então, né? Então aí, ó. Suponha que uma pessoa em Brasília, na época da seca, aproxime sua mão de um carro cuja carroceria apresenta uma diferença de potencial de 10.000 volts com relação ao solo, tá? Então tem uma diferença de potencial, uma DDP, né, do carro em relação ao solo. Então vamos lá, ó. No instante em que a mão estiver suficientemente próxima ao carro, fluirá uma corrente que passará pelo ar, pelo corpo da pessoa e através do seu pé atingirá o solo. Sabendo que a resistência do corpo da pessoa no percurso da corrente elétrica é de 2.000 ohms e que uma corrente de 300 mA causará a sua morte, né? Então ele está falando o quê? Ele está falando que se a corrente atingir esse valor, 300 mA, a pessoa morre, né? Então se a corrente for mais baixa, aí a pessoa, né, escapa, né? Então é isso que ele está falando. Então, ó, calcule em kilo-ohm, né, a resistência mínima que o ar deve ter para que a descarga não mate essa pessoa. Despreze a parte fracionária do seu resultado. Então é o seguinte, aqui a gente vai ter aqui o tipo de um circuito elétrico assim, ó, que vai ter tem uma diferença de potencial, uma DDPU entre a carroceria do carro e o chão, né? Então você vai ter a resistência do corpo da pessoa e a pessoa vai aproximar a mão do carro, mas sem tocar. Então ele vai aproximar até que aquela faísca, aquela corrente elétrica passe pelo próprio ar. Então é isso que está falando. Ele não vai tocar no carro, entendeu? Ele vai aproximar a mão, certo? Então você vai ter duas resistências. Resistência do ar, tá? Porque é assim, ó. O ar ele tem uma rigidez dielétrica, certo? Essa rigidez dielétrica
ela tem um valor dependendo dessa distância, que ele vai chegar na mão numa distância limite, em que os elétrons vão pular do carro para a mão dele, vai ocorrer essa corrente elétrica. Então ele quer saber qual que tem que ser essa resistência do ar para que o sujeito não morra. Então qual o valor máximo, né? O valor limite, é isso que ele quer saber então. Tá? Então como é que a gente vai fazer então? A gente vai calcular pela lei de Ohm, só que a gente vai usar a resistência equivalente. A gente vai somar as duas resistências como se fosse uma só, tá? Para encontrar esse limite. Então, assim, ó, pela lei de Ohm, resistência é U sobre I, a fórmula do Rui, né? Resistência é U sobre I, pela lei de Ohm. Só que essa resistência, nossa, vai ser a resistência equivalente, vai ser a resistência, a soma das duas resistências, porque aqui tem série, né? Aqui o circuito tem série. Então vai ser a soma das duas resistências, vai ser a resistência equivalente. Então vamos usar isso então na lei de Ohm. Então vai ser assim, ó, a resistência do ar mais a resistência da pessoa, né? Do corpo da pessoa, certo? Então a gente vai fazer assim, então, a soma dessas duas resistências é resistência equivalente, certo? A gente tem aqui os dados que o problema deu, foram quais? Foram que a tensão é de 10.000 volts, a resistência da pessoa é de 2.000 ohm e a corrente vai ser de 300 mA. Então a gente tem esses três dados, né? Ó, a gente tem esse e esse. Vai faltar esse, a resistência do ar, né? Que é o que a gente quer encontrar. Então a gente vai colocar esses dados na fórmula, né? Então é isso. Que a resistência agora vai ser uma soma de resistências, né? Somando as duas resistências, teria a resistência equivalente, certo? Então aqui tem que a resistência do ar, que ficou na fórmula resistência do ar, não é? Então aqui, ó, a gente coloca o 100.000 no lugar do U, porque o U é a tensão. A gente coloca o 300 mili aqui, né, que é a corrente, e o 2.000 ohm, né, que é aqui, ó, que é a resistência da pessoa, resistência elétrica do corpo da pessoa, né, resistência elétrica da pessoa. A gente pega aqui então, ó, e resolve essa equação agora. Aí como é que vai fazer então? A gente vai dividir, aqui ficou 100 dividido por 3, né? Porque, ó, 10.000 dividido por 300 é o mesmo que 100 dividido por 3, né? Que vai dar 33,333, é uma dízima periódica, né? E esse 10 a menos 3, ele passa para cima como sendo 10 elevado a 3 positivo agora, né? Ele passa para cima, isso é matemática, né? E o 2.000 passa para cá subtraindo, ele não estava somando, ele passa subtraindo para cá, certo? Quando a gente multiplicar isso aqui, ó, esse 3,333 por 10 ao cubo, multiplicar por 10 ao cubo é andar com a vírgula 3 casas. Então a gente anda aqui, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai parar aqui, certo? Aí a gente vai pegar esse valor menos 2.000, tá? Aí vai dar esse valor aqui, ó, vai dar 31.333,3 ohm, tá? Se a gente passar para quilo-ohm, o que vai acontecer? Se a gente passar para quilo-ohm, passar para quilo-ohm seria andar com a vírgula 3 casas, certo? Só que lá no enunciado da questão não tem a resposta correta para as 3 casas. Lá tem essa resposta aqui correta, ó. Tá? Para quando anda 4 casas. Então a gente anda 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tá? Não é. Ó como esse problema é incoerente, né? Ele diz para você dar a resposta em kilo-ohm, né? Mas a resposta da questão não é em kilo-ohm, porque o kilo-ohm é quando aqui é 10 ao cubo, né? Certo? Quando aqui é 10 ao cubo. Em kilo-ohm seria 31,33, certo? Aproximadamente, né? Seria 31,33. Mas a resposta correta, ele não tem essa resposta lá, né? Nas alternativas. Essa aqui, e tem essa aqui que é a resposta correta, tá? Então a gente vai andar com a vírgula 4 casas, 1, 2, 3, 4, né? A vírgula vai parar aqui. Então, como andou 4 casas, então aqui tem que colocar 10 a quarta, não é isso? Porque a gente diminuiu o número 4 casas, então a gente tem que aumentar o expoente 4 casas, não é isso? Aqui era 10 elevado a 0, que era 1, né? Não aparece, mas quando não aparece, quando não aparece ninguém multiplicando o número, é porque está sendo multiplicado por 1, tá? E em potência de 10, o 1 ele é representado como 10 elevado a 0, né? Então, se a gente diminui o número 1, 2, 3, 4 casas, então a gente vai aumentar o expoente, que era 0, vai aumentar 4. Então vai ficar 10 a quarta. Então essa é a resposta correta da questão 5, galera. Vamos agora para a próxima, nossa questão 6. Vamos logo que essa lista é cumprida, professor. Vamos lá. Questão 6. Vamos lá então.
Olha aí, ó. Alguns cabos elétricos são feitos de vários fios traçados e recobertos com um isolante. Tá falando daqueles fios, né, que é feito de vários fiozinhos mais fininhos, né, um monte, e recobertos com um plástico, com uma borracha, né, com isolante, certo? Então, ó, em certos cabos tem 150 fios, né, e a corrente total transmitida pelo cabo é de 0,75 amperes, quando a diferença de potencial é de 220 volts. Então ele deu aí a tensão e a corrente, não é isso? Aí ele pergunta qual a resistência de cada fio individualmente. Então a gente vai fazer o que então? A gente vai aplicar a lei de Ohm, né? E vamos encontrar a resistência. Depois vamos dividir, aliás, vamos multiplicar, né, essa resistência pelo 150. Aí a gente vai ter a resistência de cada fiozinho, né, individualmente, tá? Por que, professor, que vai multiplicar, não vai dividir? Não, vai multiplicar mesmo, tá? Multiplicar. É porque a resistência de cada fiozinho, um fio sozinho tem mais resistência, a resistência é maior, tá? Um fiozinho sozinho ele tem a resistência maior. Por quê? Porque ele é mais fino. Quanto mais fino, a resistência é maior. Pela segunda lei de Ohm, essa aqui é a segunda lei de Ohm, ó, tá? Segunda lei de Ohm. Ela diz assim, ó, a resistência, ela dá a resistência em função da área da secção do fio, né? E do tamanho do fio. Você vai perceber aqui, quanto maior o fio, maior a resistência. O L, esse L é o tamanho do fio e o A é a área, tá? Da secção do fio. Então é assim, ó. Quanto mais comprido é o fio, né, ó, quanto mais comprido é o fio, maior a resistência. Quanto mais largo é o fio, né, maior é a área da secção dele, né, aí a resistência vai ser menor, vai ser maior, né? Porque se você divide por um número menor, vai dar um número. Se você divide aqui, ó, se o A for um dado número, vai ser uma resistência, né? Se a gente aumentar esse A, aí você vai estar dividindo por um número maior, então vai ficar menor, não é isso? Então, se você aumenta o A resistência diminui. Se você diminui o A resistência aumenta. Então é isso, tá? Então é por isso que nós vamos ter que multiplicar depois que a gente fazer. Então primeiro vamos ver aqui, ó. Então primeiro vamos calcular aqui primeiro, então, a resistência total do cabo, né? A resistência total do cabo, resistência elétrica total do cabo. Então vamos ver aqui, ó, pela lei de Ohm, então. RUI, né? R igual a U sobre I. Então como é que faz então? A gente coloca então a tensão, que é 220, e a corrente, que é 0,75, né? Faz a divisão, dá 293,33 ohm. Essa é a resistência total do cabo, certo? Resistência total do cabo, tá? Agora, para a gente encontrar o que ele pediu, né, que é a resistência de cada fio individual, tá? Cada fiozinho individual, ele tem mais resistência. Então a gente tem que multiplicar isso aqui, tá? Pela segunda lei de Ohm, a gente mostra isso aqui, ó. Como é que é? É assim aqui, ó. A resistência total aqui, essa resistência total aqui, ó, é a resistência do cabo inteiro, né? Seria ρ, o tamanho do cabo, dividido pela área do cabo. Agora, de um fiozinho do cabo só, aí a resistência vai ser essa aqui, ó, certo? Vai ser R, ρ, que é a constante de resistência, né? De resistividade aqui, tá? É a resistividade, que é a constante de resistência, vezes L, que é o comprimento do fio, dividido pela área sobre 150. Por quê? Porque essa aqui é a área do cabo, vamos chamar de A área total do cabo, né? Então, se o cabo tem 150 fiozinhos iguais, então a área de cada fiozinho vai ser a área total dividida por 150, certo? Então, se a gente fizer essa divisão aqui, ó, a gente fica assim, ó, ρ vezes L dividido por A sobre 150. Então aqui a gente pode multiplicar cruzado, então fica assim, ó, ρ vezes L vezes 150, então 150 ρ L e 1 vezes A, né, que dá A. Mas esse ρ L sobre A é a resistência total, né? Não é a resistência total? Isso aqui, ó, ρ LA não é a resistência total? Então, a resistência total. Então,
a resistência de cada um, RC, a resistência de cada um, é 150 vezes a resistência total, certo? A segunda lei de Ohm mostra isso pra gente, tá? Então a gente vai multiplicar então a resistência total, que é quanto? 293,33 pelo 150. Aí a gente vai encontrar quanto? 44.000 ohms, certo? Em kilo-ohms, basta a gente andar com a vírgula, né? Se a gente anda com a vírgula 3 casas, né? 1, 2, 3, diminuímos o número 3 casas, então temos que aumentar a potência de 10, que era 10 elevado a 0, que é 10 elevado ao cubo, mas 10 elevado ao cubo é o quilo, que é o K. Esse K ele é um número, tá? Ele é 10 ao cubo, ele é 1000, tá? Então fica assim, ó, 44 kΩ. Essa é a resistência de cada fiozinho do cabo, certo? Vamos lá agora para a próxima então questão. Então vamos. A próxima questão ela diz assim, ó: os choques elétricos causam danos biológicos classificados segundo a tabela. Então ele traz uma tabela aqui. E essa tabela traz para cada intensidade de corrente um dano biológico que ela causa, né? E ele vai aumentando. Primeiro ele mostra 10 mA, depois de 10 mA até 20 mA e assim por diante. Então ele vai mostrando aqui qual o dano biológico. Aí ele pergunta assim: considere que a resistência do corpo é da ordem de 1500 ohms. Em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a tensão de 220 volts? Então é bem fácil a questão, né? Basta usar a lei de Ohm. Então como é que a gente faz? A gente tem RUI, né? R igual a U sobre I, resistência, tensão e corrente. Ele deu a resistência e ele deu a tensão e pediu a corrente. Então a gente usa a lei de Ohm. Então o I passa para cá multiplicando, o R passa dividindo, não é isso? Porque a gente quer encontrar o I, né? Então fica U, que é a tensão, é 220, e R, que é a resistência, é 1500. Faz divisão, dá 0,1467, esse número aí que dá, né? Esse número decimal que dá. Bom, aí só que aqui, ó, você pode perceber que para a gente saber em qual se enquadra, a gente tem que colocar em miliampere, não é isso? Porque aqui tá tudo em miliampere, tudo miliampere, tá vendo? Né? Só aqui que não, né? Mas a gente tem que passar para miliampere para a gente ter noção de em qual faixa se enquadra, né? Tá? Então, ó, considere a resistência do corpo humano, né? Aí em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão de 220 volts. Então, em qual dessas a pessoa vai se enquadrar? O choque que ela levou vai causar nela qual desses danos, né? Então é isso que ele quer saber, né? A gente escolher aqui em qual deles que tá. Então basta a gente interpretar aqui, ó. Essa aqui não é a corrente que ela vai ser submetida, então ela vai ser submetida a essa corrente, né? Então basta a gente colocar então em miliampere, tá? Então é assim, ó. A gente pega aqui, ó, e a gente vai andar com essa vírgula aqui, né? Ó, 1, 2, 3, certo? Ó, aqui ampere, não é? Não é isso? Ampere. Então, ó, você pode perceber que se a gente andar aqui, ó, 1, 2, 3, não é isso? Aí vai ficar 1, 2, 3, 146 miliampere, não é isso? 146 miliampere, você pode perceber que ele está entre o 100, não é isso? Ele está entre o 100 miliampere e entre o 3 ampere, não é isso? Então aqui, ó, ficaria então 146,67 miliampere, não é isso? Porque o Mzinho, ele é 10 a menos 3, tá? O Mzinho aqui, ó, ele é 10 a menos 3, tá? Então se a gente andar com a vírgula, para colocar um 10 a menos 3 aqui, ó, para aparecer um 10 a menos 3 aqui, do lado do A, a gente teria que andar com a vírgula 3 casas. Então 1, 2, 3, né? Então ficaria 146, né? 0,67 miliampere. 146,67 miliampere, você pode perceber que ele está entre o 100 ampere e o 3 ampere, não é isso? Tá? Então é aqui, ó, é a 4, né? Fibrilação ventricular. Então esse é o caso do sujeito que levou esse choque, né? Tá? Então vamos lá. Então agora vamos para a questão 8, não é isso?
Agora está na hora da nossa questão 8. Então é isso aí. Vamos lá então, galera. Questão 8 e 9. Então vamos lá, ó. Questões 8 e 9, galera. Estamos chegando ao final. Vamos lá então. Então aí, ó. Um resistor ôhmico de resistência de 20 ohm submetido a DDP de 220 volt é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere. Ou 5 ampere não, 10 ampere, né, cabeção? Intensidade 10 ampere. E dissipa uma potência de 2000 watts. Se ele for submetido a uma DDP de 100 volt, a intensidade da corrente que o percorrerá em ampere e a potência dissipada em watt será, respectivamente. Bom, então aqui é só, ele já deu aqui a resistência, né? Ele tem a resistência, a gente tem, não é isso? A gente tem a tensão. Então falta só a gente calcular a corrente para depois poder calcular. Aliás, a tensão é 100, né? Então, ó, ele deu aqui, ó, a resistência e deu a tensão, não é isso? A tensão que a gente vai calcular é essa aqui de 100. Aqui ele colocou só para confundir você, né? Então, para quem não sabe, né? Para quem não sabe fazer a questão, às vezes ele coloca assim, só para confundir a pessoa. A pessoa não sabe se vai pôr 100 no cálculo, se vai pôr 200, né? Certo? Mas aqui tá bem explícito, né? Ó. Ele fala assim, ó, se for submetido a DDP de 100 volt, né? Ele quer o cálculo para quando for 100 volts, né? Aí que ele já tinha dado a resistência, então ficou bem fácil, ó, porque aqui, ó, pela lei de Ohm, né? A gente pode usar assim, ó, corrente é U sobre R, né? Porque R é U sobre I, então I é U sobre R. Então a gente pode usar isso aqui. Então a gente usa 100, que a tensão vai ser 100, e a resistência já é dada, que é 20. Então divide o 100 por 20, vai dar 5 ampere, que é a corrente, né? Corrente de 5 ampere. E a potência é aquela fórmula do π, né? Ou se não, π, né? Potência é UI, né? Ui, né? Vou falar que potência é UI. Ou se não, aquela fórmula do π, né? Da potência. Então, aí, ó, então potência é U vezes I. Então U é a tensão, que vai ser 100, né? E I é a corrente, que vai ser 5. Então vai ser 500 watts. Essa questão facílima, né? Tranquilo. Então vamos para a próxima então. A próxima ele traz um gráfico, tá? Então ele traz um gráfico aqui, ó. Então tem 5 curvas nesse gráfico aqui, né? Então ele faz assim, ó. O gráfico dessa questão mostra o resultado de um experimento no qual foi medida a corrente elétrica em função da tensão, né, DDP, né, aplicada entre as extremidades de 5 condutores. Então ele diz assim, tem 5 condutores, né, produzidos a partir de 5 ligas metálicas diferentes. Então cada um tem um material diferente. Então isso quer dizer, certo? Isso. Cujos resultados são rotulados de 1 até 5. Então ele colocou: o verde é 1, o vermelho é 2, o azul é 3, o marrom é o 4 e essa outra linha aqui é o 5, né? Tá? Então, aí ele diz assim: todos os condutores de tipo cilíndrico são de tipo cilíndrico, né? E foram produzidos com o mesmo comprimento e mesmo raio. Então quer dizer o quê? Que aqui o comprimento do fio, né? E a largura do fio não vão influenciar. O que vai influenciar na questão é só os materiais, né? Só os materiais são diferentes. Os fios são idênticos, só que feitos com materiais diferentes. É o que ele quer dizer, tá? Então ele fala, a respeito desses condutores é correto afirmar que, né? Então vamos perceber primeiro aqui, ó, esse gráfico. Tá vendo que o gráfico aqui é ampere, corrente, e aqui é volt, não é isso? Não é isso? Então, a resistência pela lei de Ohm, a resistência ela é U sobre I, não é isso? Né? Então aqui, ó, nesse gráfico a gente pode perceber que a inclinação, o coeficiente angular da curva, a inclinação da curva é que vai dar para a gente a resistência, tá? Como o gráfico está trocado, porque o gráfico tinha que ser tensão por corrente. Quando o gráfico é tensão por corrente, o coeficiente angular da curva é a resistência, tá? Mas nesse caso aqui é o contrário, né? Ele é o coeficiente angular, só
Só que o gráfico está ao contrário, né? Então não é o quão mais inclinado é a curva, maior a resistência. O quão menos inclinado a curva é a resistência. Então esse é o caso aqui desse gráfico. Então vamos lá, ó. Então os condutores 2 e 3, então ele faz algumas afirmações, a gente dizer qual é a verdadeira, né? Os condutores 2 e 3 são ômicos? Não, não são. Por quê, ó? Porque para o condutor ser ômico, esse gráfico tem que ser uma reta, certo? Ó, e os condutores, pode ver que essa linha verde aqui, ó, que é o 1, ele é curvo, não é isso? Que é o 1, né? O 2 também é uma linha curva, não é? Também é uma curva, tá? Então, quando a linha que o gráfico quando o gráfico nesse caso aqui de tensão e corrente, ou corrente e tensão, tanto faz. Se fosse também o contrário, fosse assim, ó, tensão e corrente, ou corrente e tensão, quando esse gráfico é uma reta, é porque o resistor é ômico. O gráfico tem que ser uma reta, o resistor ser ômico, tá? E aqui, ó, esses dois esses que ele está falando não são, né, ó. Os condutores 2 e 3 são ômicos? O 3 sim, o 3 é uma reta, né? 3 é uma reta, né? Azul, né? Que é uma reta. Agora o 2 não, então a 1 está errada, tá? Os condutores 3 e 4 são ômicos? Aí vamos ver então. 3 e 4 são ômicos? Sim, né? São, ó. Porque ó, o 3 é uma reta, né? E o 4 também é uma reta, né? Então, quando o gráfico é uma reta, o condutor é ômico, tá? Então é isso, gente. Se o gráfico for uma reta, o condutor é ômico. Então é isso que essa questão está querendo dizer, tá? Está querendo cobrar, está cobrando isso. Se você sabe olhar o gráfico e saber se o condutor é ômico, quando o gráfico é uma reta, certo? Se for curva, não é. Que aqui é uma curva, não é. Curva não é. Esse outro aqui, curva também não é, tá? Então a questão a B está correta, tá? Os outros também estão falsos, também estão falsos, ó. O condutor 3 possui uma resistência que é o dobro do condutor 4? Não, né? Não. Porque você pode perceber, ó, que ele diz o condutor 3, né, tem uma resistência que é o dobro do condutor 4. Não é. Você pode perceber aqui, ó, que como o gráfico está trocado, se fosse o gráfico V por A, se fosse o gráfico V não, se fosse o gráfico U, se fosse o gráfico U, se fosse o contrário, se aqui que fosse TDP e aqui que fosse corrente, tá? Aí sim você poderia falar que o 2 é maior do que o 4. Mas nesse caso está ao contrário. Nesse caso o 4 é maior do que o 2, tá? Porque a resistência ela é U sobre I, tá? Então o gráfico tá trocado, tá? Então por isso que isso é um tipo de pegadinha, né? Isso é um tipo de pegadinha, tá? Porque aqui, se você considerasse que aqui fosse U e aqui fosse I, né? Aqui fosse a tensão, esse eixo fosse o eixo das tensões e esse fosse o eixo das correntes, aí seria verdadeira. Como ele trocou, né? Justamente para enganar, tá? Então, ó, para o condutor 5, a DDP pode ser escrita como U igual a RI? Não pode. Por quê? Porque essa fórmula U igual a RI, ou a lei de Ohm, que é R igual a U sobre I, tá? Que é a mesma fórmula, né? Ela serve para condutores ômicos, quando o gráfico é uma reta. Quando o gráfico é curvo, ele não serve, tá? Então, o condutor 5, ele não respeita a lei de Ohm, tá? Você pode perceber que o gráfico é uma reta, não respeita a lei de Ohm, tá? Você pode perceber que essa equação aqui é de uma reta, não é isso? É uma equação de uma reta. E aqui, ó, não está respeitando. Não é uma reta, né? Então não respeita. Então falsa. E a E, acima de 1 volt, o condutor I o condutor 1, né? O condutor 1 que está em algarismo romano, né? Acima de 1 volt, o condutor 1 é o que apresenta maior resistência dentre todos? Falso também. Também pelo fato do gráfico estar trocado, tá? Então é isso, gente. Agora vamos para a nossa última questão, né? Questão 10. Estamos chegando ao final. Então vamos lá então, galera. Última questão então, galera. Vamos lá, vamos chegar ao final aqui, né? Então aí, ó. O peixe elétrico, então lá, o peixe elétrico possui células denominadas eletroplacas.
capazes de produzir uma DDP. Tipicamente, o conjunto dessas células gera uma DDP de 600 volts entre as extremidades do peixe. Uma pessoa com mãos molhadas resolve segurar com cada mão uma extremidade de um peixe elétrico. Vamos lá. Então, o peixe elétrico, as extremidades dele tem uma DDP, né? Então, esse peixe elétrico, ele causa uma corrente elétrica. Então, é isso que ele quer dizer, tá? Então, ó, as resistências equivalentes do peixe e do corpo humano, nessas condições, são respectivamente 2 kΩ e 16 kΩ. As alternativas a seguir descrevem aproximadamente as consequências de um choque recebido por uma pessoa em cada intervalo de corrente elétrica, né? De corrente. Onde 1 mA é igual a 10 a menos 3 ampere. Então é isso que ele quer dizer. Então aí ele pergunta, qual a pergunta dele então, né? Ó, qual das alternativas corresponde à situação experimentada pela pessoa ao segurar o peixe elétrico? Então vamos ver como é que é então. Então a gente vai ter que calcular essa resistência equivalente, tá? E usando ela a gente vai calcular qual é a corrente elétrica então, porque você pode perceber que as alternativas ele traz comparação de corrente elétrica, né? Cada corrente elétrica dá causa um efeito, né? Corrente elétrica maior do que 1 mA, choque praticamente imperceptível, né? Outro exemplo, ó, a corrente elétrica entre 10 mA, né, e maior do que 10 mA e menor do que 19 mA. Então, uma corrente elétrica entre esses valores de corrente, certo? Qual é o que acontece, né, com a pessoa quando ela leva esse choque? Sensação dolorosa, contração violenta, risco de morte. Então é isso, ele traz uma faixa de correntes elétricas, não é isso? De valores de corrente elétrica, e diz o que acontece. Então a gente tem que descobrir o que? Então, qual é a corrente elétrica, né, nessa pessoa, que sobre essas condições que ele deu, levando esse choque, né? Em qual desses ele vai se enquadrar. Então, dentro de qual é o valor que vai estar o choque dele, né? Dentro de qual desses valores, dessas faixas, que vai estar o choque que ele levou. Então, a gente tem que calcular. Como é que faz, então? Lei de Ohm, né? Usando um circuito em série, né? Porque aqui é assim, ó. O peixe, ele tem a resistência interna dele, certo? Ele tem a resistência elétrica dele. E a pessoa, RC, resistência do corpo da pessoa, RC. E RP, a resistência do peixe. Então aqui está o peixe, aqui está as mãos do sujeito segurando o peixe, aqui a cabeça do sujeito, tá vendo? Então esse sujeito, o corpo dele tem uma resistência elétrica. E tem uma tensão, o peixe tem uma tensão elétrica, tá? Se ele segurar aqui e aqui, vai passar uma corrente elétrica no corpo desse cara. Então é isso que ele está querendo dizer, certo? Vai passar uma corrente elétrica no corpo do cara, porque ele está segurando o peixe nos lugares que tem diferente potencial. Tá? Aqui tem um potencial, que tem outro. Então existe uma diferença de potencial entre os polos do peixe, né? Entre os extremos do peixe. Ele vai pegar, ele vai levar um choque, vai passar uma corrente elétrica no corpo dele. É isso que ele está querendo dizer, certo? Aqui, ó, 600 volts é a diferença de potencial, tá vendo? Então é isso que está querendo dizer. Se a gente escrever esse esquema no esquema de circuito, fica assim, ó, que você tem duas resistências. Você tem a resistência interna do peixe, RP, e tem a resistência do corpo do cara. Tá? Em um esquema de circuito é assim que faz. E essa partezinha aqui está representando a DDP, a tensão, tá? Então aqui está a tensão do peixe representada aqui, tá? Matematicamente representada aqui, a tensão do peixe, né? Num esquema de circuito. E aqui a resistência interna do peixe. Então fica assim, ó, fica um circuito em série, porque você tem aqui uma resistência que é a do peixe, depois a resistência do homem, né? Então a corrente elétrica sai aqui, né? Certo? Os elétrons saem daqui e vão para cá, né? Mas a corrente elétrica passa daqui para cá, é isso? Pelo sentido convencional da corrente elétrica, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vai calcular usando a lei de Ohm, né? Porque elas estão em série. Então, basta a gente usar então a lei de Ohm para resistência equivalente. Então, a gente soma as duas resistências para saber qual a resistência equivalente, né? Qual a resistência equivalente do total do circuito, né? A gente soma, então 16.000 ohm mais 2.000 ohm, né?
que tá, não tá quilo ohm? K é 1000, então 2K ohm, então 2 kilo ohm, então 2000 ohm. 16K ohm, então é 16.000 ohms. Então é isso. Então a gente soma aqui, ó, 16.000 ohms mais 2.000 ohms dá 18.000 ohms, né? Essa é a resistência equivalente. Então a gente usa essa resistência equivalente agora para calcular então a corrente. A gente já tem a tensão, né? Que é 600 volts. Então a gente pega aqui, então usa a lei de Ohm. Então a resistência vai ser a resistência equivalente, que é 18.000. O U vai ser a tensão, que vai ser 600, e o I a gente vai encontrar. Então o I passa multiplicando, o 18.000 passa dividindo, né? Tá? Então 600 dividido por 18.000 é o mesmo que 6 dividido por 180, que vai dar 0,0333, é uma dízima periódica, né? 0,333 ampere, né? Para a gente colocar isso em miliampere, né? A gente tem que colocar em miliampere, porque aqui a questão está tudo em miliampere, também a gente poder comparar, né? A gente colocar em miliampere, então colocar em miliampere é andar com a vírgula 3 casas, né? Para onde? Agora para aqui para a direita, né? Porque a gente vai ter que aumentar, porque para a gente colocar um menos 3 aqui, ó, a gente vai estar diminuindo o expoente, porque aqui é 10 elevado a 0, né? Se a gente diminuir, se a gente quer colocar 10 a menos 3, a gente vai estar diminuindo o expoente, porque a gente quer colocar 10 a menos 3, que a gente quer que fique em miliampere. Então, por isso a gente está colocando 10 a menos 3, porque a gente quer que fique em miliampere, porque o Mzinho é 10 a menos 3. Então, a gente está colocando aqui, para ver em miliampere que número fica, certo? Então, a gente colocou 10 a menos 3. Quando você coloca 10 a menos 3, aqui nesse caso, você diminuiu, né? Você diminuiu o expoente 3 casas. Se você diminuiu o expoente 3 casas, tem que aumentar o número 3 casas. E aumentar o número 3 casas é andar com a vírgula para a direita. Então, ó, a vírgula está aqui, então 1, 2, 3. Então fica 33,3 miliampere, porque isso aqui é milho, né? Então 33,3 miliampere. Então a gente pode perceber que o 33,3 se a gente observar a faixa aqui em qual ele se enquadra, ó, ele tá entre o 19 miliampere, né? E entre os 100 miliampere. Então ele vai se enquadrar aqui na letra D, né? Então, qual é o choque que esse sujeito vai ser? Contração violenta, asfixia, morte aparente, mas com possibilidade de reanimação. Então, é isso aí, né? Tá? Então, galera, então é isso, então, né? Chegamos ao final de mais uma lista nossa, não é isso? E agora só tenho a dizer para vocês aquilo, né? Que eu sempre digo, né? Não é isso? O que eu digo para vocês toda vez quando acaba a aula? A gente se despede com mais, não é? A gente sempre acaba com mais. Então vamos lá, galera, valeu e até mais.